A paz do Senhor, povo de Deus, um bom dia para todos. Passando aqui bem rapidinho para estar liberando a palavra qual o Senhor liberou para nossas vidas nessa manhã. A palavra qual o Senhor liberou, todos já conhecem, que é a passagem de Noé, o qual o Senhor liberou para nossas vidas nessa manhã, né? A palavra qual o Senhor liberou na terra dos viventes hoje. Um rolo para desenrolar na terra dos viventes. Só quem é espiritual vai entender o rolo que o Senhor está desenrolando na terra, né? Há um pergaminho que desce hoje na terra dos viventes para ser desenrolado. Eita glória! E o Senhor, né, me trouxe aqui através, né, da palavra dele para ser liberada para nossas vidas nessa manhã. Né, a palavra que o Senhor liberou, né, sobre Noé, que o Senhor deu um projeto para a vida de Noé, e ali, como todos já conhecem, Noé fez aquilo que o Senhor ordenava, né, aquilo que o Senhor falava para ele fazer, né, e Noé todo tempo, né, ele fazia aquilo que Deus estava falando para ele fazer, né, do jeito que o Senhor queria, e Noé estava fazendo aquilo que Deus estava mandando ele fazer, né. O Senhor falou para Noé, cada casal de animais, né, bota dentro da arca, porque depois que a arca estava construída, Noé tinha de fazer aquilo que Deus estava mandando Noé fazer, que era cada casal de animal, né, entrar dentro da arca, porque Noé, né, quando o Senhor deu o projeto para Noé, Noé começou a avisar o povo o que ia acontecer, Noé começou a alertar o povo aquilo que o Senhor estava falando, que ia acontecer um grande dilúvio naquele lugar, e muitos ali não deu credibilidade naquilo que Noé estava falando, naquilo que Noé estava dizendo. Muitos, né, zombaram, né, de Noé, muitos, né, zombaram, foi uma zombaria fora do controle, uma zombaria, uma risaiada, uma gargalhada, né, achando que Noé estava maluco, dizendo, Noé está maluco, a arca, para que arca? Não tá chovendo, não tá nada, não tá acontecendo nada, e Noé está fazendo arca, mas já ali começou uma zombaria muito grande, né, na vida de Noé, mas só que muitos que estavam zombando não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, meu Deus, que mistério é esse que o Senhor quer falar? Né? Porque no nosso entendimento é de um jeito, mas naquilo que Deus quer falar é totalmente de outro. E só quem é espiritual vai entender o rolo que o Senhor está desenrolando na terra dos viventes hoje. Só quem é espiritual vai entender, né, hoje o que o Senhor está palestrando na terra dos viventes. O Senhor, né, me trouxe aqui para liberar através dessa palavra, né, de Noé, que quando Noé começou a fazer a arca foi uma zombaria, e a zombaria ao qual, né, ali estava muito zombando de Noé, porque Noé estava construindo a arca, né, fazendo tudo aquilo que o Senhor estava mandando Noé fazer, e muitos, né, falando muita coisa para Noé, querendo entristecer Noé, mas só que Noé, mesmo devido às coisas que falavam de Noé, Noé não se abatia, porque Noé continuava fazendo aquilo que Deus mandava Noé fazer. E quando o Senhor falou para Noé, cada casal de animal botar dentro da arca, e ali Noé botou cada casal de animal dentro da arca, Noé foi avisando o povo que ia acontecer um grande dilúvio naquele lugar, e muitos zombaram de Noé, muitos, né, riram, zombaram, foi uma zombaria fora do controle, foi uma risaiada fora do controle, e muitos dizendo que Noé estava ficando louco, Noé estava ficando maluco, e começar aquela risaiada, aqueles deboches, né, e ali o Senhor estava contemplando, né, os deboches, Deus estava contemplando, né, aquilo que estavam fazendo, né, com Noé, mas só que muitos que estavam zombando do projeto que o Senhor botou, né, na vida de Noé, não sabia que era o próprio projeto que ia salvar a vida de quem estava zombando. O mistério já começou a descer por aqui, e o Senhor começou a palestrar comigo a respeito disso. Muitos que estão zombando daquilo que o Senhor proporcionou sobre a tua vida, muitos estão zombando, mal eles sabem que é o projeto que vai salvar a própria vida deles. E ali o Senhor falava comigo através da palavra de Noé, né, que os zombadores que zombaram de Noé, né, não conseguiu entrar na arca, porque já era tarde demais quando eles tentou entrar dentro da arca, por causa de quê? Quando o Senhor falou para Noé, cada casal de animal, Noé botou dentro da arca, entrou Noé, entrou a família de Noé, e ali simplesmente muitos não acreditaram que o dilúvio, né, ia acontecer naquele lugar, e foi uma zombaria fora do controle. Por causa da zombaria, muitos até mesmo perderam a tua própria vida. Por quê? Porque zombaram daquilo que Deus estava falando, que aquilo que Deus estava usando na vida de Noé. Noé apenas foi um instrumento daquilo que o Senhor tinha de fazer naquele lugar. E aqui o Senhor liberando nessa passagem, nessa palavra, para nossas vidas nessa manhã.
né? Que quando Noé começou a fazer a arca ali, né, o Senhor começou a fazer tudo que o Senhor estava ordenando Noé fazer. O que aconteceu? Assim, quando Noé entrou, Noé fechou, né? O Senhor mandou fechar a arca por dentro e o anjo fechou a arca por fora. E aquelas pessoas que zombaram acabaram, né, ali a própria vida, né, perdendo a própria vida por causa da zombaria. Aqui é o Senhor liberando para nossas vidas nessa manhã. Cuidado para você não perder a tua própria vida por causa da tua própria zombaria. É o Senhor liberando para nossas vidas nessa manhã. Aquilo que às vezes o Senhor levanta para até mesmo salvar a tua vida. Você tá rindo, tá debochando, tá questionando, porque tá vendo, né, o Senhor tomando pessoas para levantar aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Mas às vezes você de tanto zombar acaba perdendo, né, aquilo que o Senhor tem proporcionado para a tua vida. É aqui o Senhor liberando esse rolo do Senhor descendo nessa manhã para a nossa vida. Por causa da zombaria, muitos perderam a tua própria vida. Muitos perderam a vida. Pode ver que Noé ali todo o tempo avisando que havia um grande dilúvio, e o povo zombando, o povo rindo, o povo, né, debochando daquilo que Deus tinha falado com Noé. E por causa da própria zombaria, né, daquilo que estava fazendo com Noé, Deus, né, permitiu, né, esse grande dilúvio acontecer. É que o Senhor liberando para nossas vidas nessa manhã, né? Muitos estão zombando, mas mal sabem eles que é para salvar a própria vida deles. Mal sabem eles que é para salvar a própria vida deles. Aqueles que estão zombando, é muito risaiada, é muita zombaria, muita zombaria contra a vida, né, de Noé. Mas só que o Senhor levantou a vida de Noé para fazer aquilo que Deus estava mandando Noé fazer. Há uma diferença quando você faz para Deus e há uma diferença quando você faz para o homem. Para o homem você faz, né, de qualquer maneira, mas para Deus você faz, né, com excelência. Você faz quando Deus manda você fazer. E muitas das vezes as pessoas têm feito, né, para agradar o homem da terra, mas quem é realmente obediente àquilo que Deus manda, né, só obedece a Deus, só obedece aquilo que Deus manda, né? E aqui o Senhor liberando para nossas vidas nessa manhã, por causa de muita zombaria, pessoas até mesmo acabam perdendo a vida por causa de muita zombaria contra a vida do profeta, contra a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e acaba perdendo a própria vida. E o Senhor me trouxe aqui nessa manhã por causa de muita zombaria, porque muitos riram, zombaram de Noé, né? Porque Noé avisou que havia um grande dilúvio. Noé disse, né, que ia acontecer naquele lugar, mas por causa da zombaria, muitos acabaram que não conseguiram entrar dentro da arca. É aqui o Senhor liberando, né, esse rolo, esse pergaminho que desce hoje nessa manhã. Cuidado que você às vezes está zombando daquilo que é para salvar a tua própria vida. Cuidado com aquilo que você está zombando, que até mesmo pode salvar a tua própria vida, porque Deus, ele falava através dessa palavra comigo, né, através de Noé: para de zombar de uma coisa que vai salvar a tua própria vida. Não sabe se é lá na frente Deus vai usar a pessoa que está levantando o projeto de Deus, que vai salvar a tua vida. Então o Senhor me trouxe nessa manhã para liberar essa palavra, né? Até aqui acabou a zombaria, até aqui já chega, porque o Senhor tem contemplado quanto muitos têm zombado dos projetos que o Senhor tem proporcionado na vida dos pequenos. Deus, ele tem falado, né, sobre esse projeto de Noé, né? O Senhor tem desenrolado comigo, e eu falei: Senhor, que mistério é esse? Eu já preguei Noé várias vezes, eu não consegui entender esse mistério. O Senhor falou: filha, sou eu o teu Deus que te digo assim: muitos têm zombado do projeto qual eu tenho botado nas tuas mãos, muitos têm zombado do projeto que eu tenho botado na mão dos pequeninos, até mesmo para salvar, engraçado de tudo, que é projeto para salvar os próprios, né, julgadores, as próprias pessoas que zombam. E o Senhor falava que nesse projeto de Noé é um projeto ao qual o Senhor tem proporcionado para salvar até mesmo aqueles que zombam. Aí eu falei: Senhor, que mistério é esse? E o Senhor nessa manhã está liberando para nossas vidas. A zombaria acabou por aqui. Porque às vezes você está zombando de uma pessoa que Deus está levantando para salvar a tua vida. E muitas das vezes você está zombando, está rindo, está uma risaiada, está uma gargalhada, e achando graça, e fazendo graça com a cara de quem Deus está levantando, e pensando que Deus não está vendo, pensa que Deus não está ouvindo as risaiadas, as gargalhadas. Mas o Senhor me trouxe nessa manhã para liberar
né? Aquelas pessoas que gostam de zombar, mas o Senhor fala, né? Cuidado, por causa da zombaria, muitos acabam perdendo a própria vida, porque muitas pessoas que queriam entrar dentro da arca não conseguiu entrar dentro da arca. O dilúvio veio e acabou com a vida de cada um. É que o Senhor liberando para nossas vidas. Não deboche daquilo que Deus tem levantado, não deboche daquilo que Deus está fazendo, porque é para salvar a tua própria vida, porque a arca com o Senhor estava fazendo era para salvar até mesmo a vida de zombadores, que estava zombando de Noé. Noé estava construindo a arca, estava fazendo tudo que Deus estava mandando Noé fazer, e quando Noé estava falando que ia haver um grande dilúvio, avisando o povo, e o povo zombando, o povo rindo, o povo questionando, o povo falando, né, de Noé, falando até que Noé estava ficando louco. Mas só que Noé estava fazendo aquilo que Deus estava mandando fazer. Aí, por causa da zombaria do povo, grande dilúvio veio, e quando o dilúvio veio, levou. Por quê? Por causa da zombaria. É aqui o Senhor liberando para a nossa vida nessa manhã. Há um rolo na terra dos viventes que desceu hoje, nessa manhã, para ser liberado. Há um pergaminho que desce hoje, né? E esse pergaminho o Senhor falando, através dele desenrolando para nossas vidas, para entender o que o Senhor tem para dizer. Para com a zombaria, para com a risaiada, para com as gargalhadas, porque o projeto com o Senhor tem levantado na face dessa terra até mesmo para salvar a tua vida que está zombando. Olha aí, quando Deus ele fala, o Senhor ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou, e é fiel para cumprir o que ele prometeu. Tem muita gente zombando, tem muita gente até mesmo zombando daquilo que Deus tem proporcionado na vida, né, dos seus. Mas o Senhor fala: acabou a risaiada, acabou a palhaçada, acabou, porque o Senhor ele trouxe aqui nessa manhã para liberar essa palavra. Às vezes você está rindo do projeto que vai salvar a tua vida, às vezes você está se levantando contra a vida de alguém que vai socorrer a tua vida lá na frente. Aí o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para liberar. Aqui o Senhor me trouxe para dizer, porque Deus não tem se agradado de muitos zombadores que têm zombado daquilo que Deus tem falado. Deus não está se agradando daquilo que muitos têm questionado e julgado, e disseram: será que foi mesmo o Senhor? Aí o Senhor me trouxe aqui para dizer: Deus ele tem mostrado os projetos que ele está fazendo, mas muitos estão achando graça, muitos estão rindo, estão debochando e achando que nada vai acontecer. Muitos não estão entendendo o que Deus está fazendo. Aí o Senhor me trouxe aqui através da palavra dele de Noé para dizer: acabou a brincadeira, acabou a palhaçada.